Oi para você que está chegando. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é muito provável que você seja uma gestante, uma futura mamãe, ou talvez você seja o parceiro ou parceira de uma gestante ou um familiar. E primeiramente eu quero desejar essa gestação com muita saúde, com muita calma, muita tranquilidade e que seja uma etapa aí de muitas descobertas e que com a confiança de que tudo vai dar certo no final. Eu estou aqui para poder apresentar para vocês hoje uma aula super especial de como fazer para montar o quartinho do seu bebê. Eu sei que neste momento, por experiência própria, que neste momento em que você deu positivo e descobriu que está grávida, muitas coisas começam a passar na sua cabeça. Afinal de contas, são tantas coisas que a gente precisa começar a pensar neste momento que a gente acaba ficando ali se sentindo um pouquinho perdida, né? É pré-natal, são consultas, equipe médica, parto, maternidade, amamentação, puerpério, o quartinho do bebê, decoração, enxoval, chá de fraldas, enfim, são muitas e muitas coisas que a mamãe precisa começar a pensar. A partir dali, isso acaba trazendo uma grande insegurança muitas vezes, se vai dar conta de fazer isso tudo sozinha, o que é preciso ser feito, o que é prioridade, o que não é. Mas calma que eu estou aqui para poder te dar essa aula hoje e te explicar como fazer para você montar o quartinho do seu bebê de uma forma muito afetiva, muito mais econômica, muito mais prática, com o método que eu desenvolvi, que é o método Mamãe Decora. Mas afinal de contas, quem sou eu para estar te ensinando tudo isso, né? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Gabriela Leal, eu sou arquiteta, sou artesã e mãe de primeira viagem. Passei muito recentemente por essa experiência de montar o quartinho do meu primeiro filho, o Ian. E eu acabei unindo essas três grandes virtudes que eu tenho aí na minha vida agora, que é a maternidade, a decoração através do meu curso de arquitetura e o artesanato, que é uma grande realização na minha vida, que foi através da minha empresa Crua Handmade que eu comecei a fazer os meus artesanatos e já tem 3 anos que eu tenho essa empresa, uma empresa com mais de 25 mil seguidores no Instagram, com mais de centenas de peças espalhadas pelo Brasil inteiro. Então eu resolvi unir aí essas 3 virtudes, essas 3 experiências para poder ajudar outras mamães também a passar por esse momento de uma forma muito mais leve, muito mais prática e didática. Então nessa aula eu vou te explicar quais são as 5 fases do nosso método Mamãe Decora para que você consiga chegar lá no seu objetivo final, que é ter um quartinho do seu bebê muito bem decorado, muito bem pensado, planejado, arquitetado, com móveis úteis e sem deixar de ter aquela decoração especial que traga aquele sentimento de afetividade, de acolhimento que o seu bebê precisa e que você também precisa. Afinal de contas, o quartinho do bebê é como um santuário, né? É aquele espaço em que você vai ter o primeiro contato ali com o seu bebê, aquele contato da amamentação, né? Onde o bebê vai estar dormindo, tirando o soninho dele, descansando, onde você também vai estar descansando. Então, é realmente um espaço que ele precisa ser harmônico, precisa ser gostoso para você se sentir abraçada por aquele ambiente. E eu sei que tem muitas mamães que já têm um pouco de experiência em decoração, em cores, em texturas, em móveis, mas tem muitas mamães que não é nada dessa área, que não tem experiência nenhuma e acaba recorrendo para outros profissionais, o que também é tudo bem. Mas se caso essa não seja a sua realidade, você tem aqui uma opção de estar fazendo você mesma, junto com o seu parceiro, seu familiar, a montagem do quartinho do seu bebê de uma forma muito simples e prática. E como que eu consegui provar que esse método é eficiente? Eu vou contar uma história para vocês bem breve, para mostrar para vocês de onde que eu tirei toda essa metodologia e esses passos, aonde que eu apliquei esses passos e consegui um resultado muito extraordinário, muito bom e que me fez querer replicar esse método para outras pessoas. No início de 2023, eu me mudei para o Paraná com o meu parceiro e a gente chegou aqui, alugamos uma casa, nós não tínhamos absolutamente nada de móveis. A gente chegou aqui só com a mala e roupa do corpo, então eu precisava de uma forma muito rápida conseguir organizar essa casa para a gente poder morar. Então, o que eu tinha que pensar neste momento, né? De estar construindo esse novo lar?
Primeiro era em relação ao tempo, eu precisava fazer aquilo de uma forma rápida, afinal de contas, o meu parceiro já estava trabalhando, eu precisava também retomar logo ao meu trabalho, né, que é minha empresa de artesanato. Então a gente não tinha muito tempo aí para poder estar fazendo essa parte da decoração. Ao mesmo tempo, era o nosso primeiro lar, nossa primeira casa, então a gente queria uma decoração que fosse a nossa cara, que realmente fizesse sentido ali todos os ambientes e que fosse um ambiente gostoso, que transparecesse a nossa personalidade e atendesse principalmente às nossas necessidades. E uma outra questão que eu precisava pensar naquele momento era em relação à economia. Afinal de contas, a gente chegou aqui sem nada, então tudo que a gente comprou foi ao mesmo tempo. Então imagina aquela bolada de investimento ao mesmo tempo. Então aquilo precisava ser pensado para que não extrapolasse muito o nosso orçamento, né? E a gente acabasse não entrando aí em dívidas. Então, além de desenvolver essa metodologia de pesquisa das compras, entender como pesquisar os móveis mais baratos em relação a frete, a prazo de entregas, eu também precisei colocar a mão na massa em algumas coisas para poder economizar em relação a serviços. Então, por exemplo, nós pintamos paredes, montamos os armários, né? Todos os móveis que chegavam, a gente que montava. Então, a gente queria fazer uma parede de cimento queimado, fomos nós mesmos que fizemos. Eu plotei toda a minha cozinha, plotei todo o armário da minha cozinha. O que poderia ser um serviço feito por outra pessoa, eu economizei fazendo eu mesma. É claro que eu entendo que não é todo mundo que tem, às vezes, um tempo disponível para fazer isso, mas quando a gente quer realmente, a gente precisa economizar, a gente tira um tempo ali, nem que seja na parte da noite, para poder estar conseguindo fazer tudo. E com certeza é um momento que também passa logo, porque depois que está pronto, acabou, o serviço está feito e a gente só tira ali proveito daquele nosso trabalho. Então, em apenas 3 meses, eu consegui finalizar a decoração da minha casa inteira e consegui provar que aquela minha metodologia realmente funcionava e que eu consegui atingir o meu objetivo cumprindo com essas 3 coisas principais, que era ter um ambiente afetivo, muito bem decorado e acolhedor, que fosse no tempo que eu havia estipulado, que não era um tempo muito longo, e que fosse econômico para a gente não extrapolar aí o nosso orçamento e acabar entrando em dívidas. Quando foi no 4º mês que nós estávamos aqui na nossa casa, eu descobri que eu estava grávida. E foi aí que um universo novo se abriu diante dos meus olhos. Naquele início eu passei por todo aquele momento, né, emotivo, de muitos pensamentos, muitas dúvidas, mas ao mesmo tempo muito feliz com aquela notícia. E já comecei a pensar como que ia ser toda essa preparação para a chegada do nosso bebê Ian. Como eu já tinha acabado de passar por esse momento de decorar minha casa inteira, eu reapliquei esse método para poder produzir e montar o quartinho do nosso bebê Ian. E junto disso, resolvi criar esse método, consolidar esse método e fazer com que ele fosse aplicável por outras pessoas também, com esse intuito de realmente ajudar outras mamães a montar o quartinho dos seus bebês de uma forma muito tranquila. Então, para quem que serve esse método? Se você é uma mamãe que já tem um pouco de experiência com decoração, com artesanato, já entende aí sobre as tendências de quartinho de bebê, às vezes você não é mãe de primeira viagem, já tem um filho, já teve essa experiência de criar um quartinho, com certeza esse método ele ainda vai conseguir te ajudar em outros quesitos, ou em relação ao orçamento, ao planejamento, a compras, mas ele vai ser um grande apoio para você conseguir produzir o quartinho do seu bebê. Se você é uma mamãe que se sente ainda um pouquinho perdida, talvez seja uma mamãe também de primeira viagem, que ainda não entende muito sobre maternidade e que também não tem experiência nenhuma com decoração, não precisa se preocupar, porque com esse método aqui eu tenho certeza que você vai ter o mapa, vai ter ali o GPS para conseguir produzir o quartinho do seu bebê de uma maneira muito mais tranquila. E se for o caso de você ser o parceiro ou parceira de uma gestante, ou um familiar, um irmão, pai, mãe, enfim, se você está assistindo aqui esse vídeo e acessou esse link com a ideia de presentear uma gestante, eu tenho certeza que ela vai se sentir muito feliz com essa mão na roda aí para ela conseguir produzir o quartinho do bebê. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos melhores presentes que ela vai receber durante a gestação.
Vamos começar logo com o nosso conteúdo? É agora que eu vou começar a nossa aula e vou explicar para você como que funciona as 5 fases que você precisa seguir para conseguir montar o seu quartinho do bebê de uma forma muito mais eficiente. Por que seguir um método é o melhor caminho para você chegar num objetivo? O método, ele funciona como um GPS. Imagina se você está saindo da sua casa, por exemplo, e você precisa chegar em um destino final lá do outro lado da cidade. Você nunca foi lá antes, é a primeira vez que você está indo nesse destino. Qual que é o melhor jeito de você chegar até esse destino? O que normalmente todo mundo faz? É pegar o celular, ligar o GPS, colocar o endereço de destino e deixar que o GPS calcule ali qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho. E o que o GPS vai fazer? Ele vai identificar se no caminho tem alguma intercorrência, às vezes está com algum congestionamento em alguma rua, então ele já vai fazer um caminho desviando ali daquele congestionamento para evitar dor de cabeça, evitar estresse. Ele vai fazer o caminho mais rápido, mais prático e que, consequentemente, vai ser mais econômico. Se é o caminho mais curto, por exemplo, você vai gastar menos gasolina, né? Se você não vai ficar parada no meio do caminho, você vai gastar menos combustível, então ele também se torna mais econômico. Então, ter um método é como ter um GPS em suas mãos que vai fazer você chegar no seu objetivo de uma forma muito mais fácil, porque ele já foi pensado, ele já foi testado. Então, cada fase ela tem a sua importância para fazer com que aos poucos você vai progredindo até chegar lá no seu resultado final. Então, para o Mamãe Decora, eu dividi o nosso método em 5 fases. A primeira fase eu chamo de fase da mamãe visionária, que é a fase de levantamento. Por que eu chamei de fase da mamãe visionária? É neste momento em que a mamãe ela vai conseguir ter uma visão mais ampla de tudo o que está acontecendo ali. Então, é o momento onde a mamãe vai fazer o diagnóstico da casa dela, ela vai fazer o levantamento do tamanho do ambiente, tirar a medida do tamanho do ambiente. Ela vai listar quais são os móveis que ela já tem disponível, porque muitas vezes a gente ou ganha um berço, ou já tem um guarda-roupa, já tem uma cama, como foi no meu caso aqui, por exemplo, eu já tinha uma cama de casal. Então você já lista ali todos os móveis que você já tem disponível ali na sua casa. Ele vai influenciar no momento do seu planejamento. E você também vai anotar quais são as considerações importantes. O que são essas considerações? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Vamos supor que você precisa arrumar o trinco da porta, ou você precisa desempenar a janela que está estragada, ou às vezes em uma das paredes está mofada, então você vai precisar consertar ali aquela parte da parede. Ou então a lâmpada está queimada, né? Ou às vezes não está funcionando o disjuntor, precisa trocar a parte elétrica. Então, você vai fazer a anotação de todas essas considerações importantes que precisam ser feitas naquele ambiente para que isso seja considerado lá no momento do planejamento. Por último, ainda nessa primeira fase, você vai fazer o levantamento do seu orçamento. Aqui não é o orçamento final de tudo aquilo que você vai comprar. Pelo contrário, você vai olhar lá na sua conta bancária e vai analisar qual o orçamento que você tem disponível para poder destinar para o quartinho do seu bebê. Essa etapa, normalmente, ela é feita de 3 a 7 dias, é uma etapa muito rapidinha, né? Que é a fase só mesmo de levantamento, de observação. Então, rapidinho você já consegue concluir aí de 3 a 7 dias, você já consegue fazer essa fase. Então, nós vamos para a segunda fase, que é a fase da mamãe inspirada. Mamãe inspirada é a fase de planejamento. Por que eu chamo de mamãe inspirada? Porque é o momento em que você vai começar a fazer as escolhas importantes para o quartinho do seu bebê. Então, você vai realmente precisar de inspirações. Então, através das aulas, eu vou te ensinar formas de se inspirar para fazer essas escolhas através de pesquisas, buscas de referências. Neste momento em que você vai completar o mapa da mamãe. O que é o mapa da mamãe? É um esquema ilustrativo em que eu vou ensinar para você passo a passo como completar esse esquema. E é o momento em que você vai definir qual é o tema ou qual é o estilo do quartinho do seu bebê. Você vai definir a palheta de cores, as texturas, os elementos decorativos. É o momento em que você vai fazer um desenho esquemático do quarto, já com o tamanho real ali do quarto e começando a pensar na disposição dos móveis, preencher a lista com todos os itens e todos os serviços que você vai precisar fazer para finalizar esse quarto.
A partir dessa lista em que a gente vai montar o cronograma. Então, você vai entender a partir dali o que é prioridade, o que você precisa fazer primeiro, para depois ir fazendo os outros itens que são mais de detalhes. E não precisa se preocupar, porque todas essas etapas e essas fases, elas são preenchidas por videoaulas. Vai ter uma aula te ensinando sobre cores para quartinhos de bebê, como que é a combinação dessas cores, sobre texturas, como fazer combinação de texturas com cores, com elementos decorativos, o que vai no quartinho do bebê, o que é essencial, o que é decorativo. Então tudo isso vai estar sempre muito explicado e muito entregue nas aulas, nas videoaulas. Aqui entra o grande diferencial do nosso método, que é quando você vai ter acesso, ainda na fase de planejamento, ao acervo afetivo. O que é o acervo afetivo? É nesse momento que entra aqui o meu espírito de artesã para dividir com vocês a criação e produção de várias peças artesanais que você vai produzir também para o quartinho do seu bebê. Então eu vou te entregar uma lista com mais de 10 tutoriais e mais de 10 tipos diferentes de peças para você conseguir produzir. Dentre essas peças estão bandeirolas, mobile, a decoração da porta do quartinho do bebê, cestos organizadores, quadros, o trocador, puffs, prateleiras, luminárias, espelhos, almofadas. E também vou ensinar para você o passo a passo de como fazer um Moisés de macramê maravilhoso, que eu tenho certeza que isso vai ser um grande diferencial aí na sua decoração. E se você agora está pensando que talvez não tenha habilidade nenhuma e que isso não serve para você porque você não sabe produzir, não sabe macramê, não precisa se preocupar, porque nesses tutoriais é um passo a passo do zero. Vai servir mesmo que você já tenha alguma prática ali com artesanato, ou mesmo que você não tenha prática nenhuma, eu vou te ensinar tintim por tintim, e eu tenho certeza que qualquer pessoa tem a capacidade de conseguir produzir, porque não é difícil. E eu gosto muito de falar dessa parte do acervo afetivo, porque para você entender o quanto é importante a gente dar prioridade para essas produções artesanais. Por quê? Primeiro é a personalização, porque você vai poder colocar nas cores que você escolheu o quartinho, muitas vezes ajustar para tamanhos de acordo com o que você tem no seu planejamento, né? Então você consegue ajustar o tamanho dessas peças. Você consegue adicionar um elemento diferente ali, trazendo ainda mais personalização e exclusividade para a decoração do quartinho do seu bebê. Ponto importante é o toque afetuoso. Você tira parte do seu tempo para produzir essas peças artesanais para o seu bebê, já começa ali um elo de conexão, mesmo o seu bebê ainda dentro da sua barriga, já começa esse elo de conexão, essa atenção, esse tempo em que você está dedicando a sua energia para produzir algo tão exclusivo, tão voltado para o seu bebê. Isso com certeza vai trazer para você um sentimento de orgulho, de satisfação, de conexão com o seu parceiro, com sua parceira, porque são pessoas que podem te ajudar também nesse processo de criação, de produção. Então tem todo esse envolvimento pessoal, não só seu com o bebê, mas também da família, das pessoas que estão próximas ali junto com o seu bebê. Ponto também muito importante é em relação à economia. Afinal de contas, você produzir essas peças artesanais, elas vão ser muito mais baratas do que você comprar peças prontas aí na internet ou em lojas. Em resumo, a escolha de produzir peças artesanais para o quartinho do seu bebê não apenas permite criar um ambiente muito criativo, muito personalizado, com muita afetividade, mas também traz uma série de benefícios emocionais. Afinal de contas, artesanato é também uma terapia ocupacional e vai trazer aí para você toda essa calma, essa concentração e que vai ser muito benéfico para esse momento aí de gestação. A segunda etapa, ela é programada para ser feita de 10 a 23 dias, considerando que neste momento a gente vai fazer só a escolha de quais são as peças que você vai querer produzir artesanalmente e não a produção em si, né? Então é um momento que você vai só escolher quais são as peças que você vai querer produzir. E nós vamos para a terceira fase do nosso método, que é a fase do carrinho de tesouros. É nessa fase que nós vamos começar as compras.
Então, nesse momento é muito importante que a gente tenha esse planejamento já feito, tenha entendido tudo aquilo que você precisa comprar para você começar a fazer suas compras a partir das prioridades. Pegando ali os itens que são realmente essenciais para o quartinho do bebê, né? Os maiores itens ali, vamos dizer, o berço, a cômoda, o guarda-roupa, para depois você ir para a compra dos itens que não são tão prioridades assim, mas que ainda são muito importantes, e depois você partir para a compra dos itens que são de decoração. Afinal de contas, você precisa ter um berço e não necessariamente precisa ter uma prateleira, por exemplo, né? É muito mais importante que você tenha um berço, uma cômoda, do que ter um quadro decorativo. Então, neste momento, tendo esse planejamento, você consegue fazer as compras de uma forma muito mais consciente. Então, nessa etapa de compras, você vai ter a sua planilha de orçamentos e uma outra planilha onde você vai preencher todos os dados das compras. Então, é nesse momento que você consegue entender se tudo aquilo que você está escolhendo comprar está dentro do seu orçamento, né? E garantir que você não vai extrapolar o orçamento que você tem disponível. Nessa lista de registro das suas compras, você vai registrar qual o nome da loja, qual o valor, qual é o item, qual é a data de entrega. Isso também é muito importante, porque algumas lojas às vezes pode demorar aí meses para entregar. Se demorar meses para entregar, será que você tem esse tempo disponível? Se tiver, ok, mas às vezes você não tem. Às vezes você tem ali um mês para o quartinho ficar pronto. Então você não pode fazer uma compra de algo que vai demorar 2, 3 meses para chegar, né? Você vai acabar ficando aí no prejuízo de tempo. Então, todas essas datas de entrega, elas precisam estar dentro do seu cronograma de montagem do quartinho. É nessa etapa também que você vai ter acesso a um super bônus, na verdade, desse nosso método, que é uma lista onde nós temos parceria com várias lojas de decoração, de enxoval, voltadas para bebês, e você vai ter acesso ao link dessas lojas, onde você vai garantir cupons de descontos para poder comprar esses artigos para o quartinho do seu bebê. Essa etapa de compras, ela é programada para ser feita de 30 a 70 dias, ajustando aí ao tempo que você tem disponível. E então, nós partimos para a quarta fase do nosso método, que é a fase do encaixando sonhos. É nessa etapa que você vai começar a produção e a montagem, ou seja, realmente colocar a mão na massa ali no quartinho, já começar a enxergar mesmo o quartinho ficando pronto. Então, você vai começar a produção das peças que você escolheu lá do acervo afetivo. Começar também a parte de pintura do quarto, se for necessário, né? Se você tiver escolhido fazer pinturas, então, às vezes aplicar um papel de parede, aplicar adesivos. E também fazer a montagem dos móveis de acordo com que os móveis vão chegando. É o momento em que você vai acessar os tutoriais para produzir as peças artesanais. Essa etapa, ela é programada para ser feita de 40 a 80 dias. Isso também dependendo aí do tempo que você tem disponível para produzir. Então, nós partimos para a nossa quinta fase, a nossa quinta e última fase, que é a fase da mamãe afetiva. É a etapa de instalação e finalização do quartinho. Então, depois que tudo estiver produzido, todos os móveis montados, as paredes estão pintadas, é hora de prestar atenção nos detalhes. Então, você vai fazer a instalação das peças que você produziu e finalizar ali dando os toques de decoração com todos os itens que você escolheu para a decoração do quartinho do seu bebê. Então, é o momento que você vai começar a encaixar os itens do enxoval, colocar as roupinhas do bebê dentro do guarda-roupa, colocar as roupinhas organizadas ali dentro da cômoda, já começar a organizar a parte do trocador, quais são os itens de decoração que vão nas prateleiras, as almofadas, enfim, é a finalização da decoração do quartinho do seu bebê. Essa etapa, ela é programada para ser feita de 20 a 42 dias. Então agora você entende o como seguir um passo a passo, ter uma metodologia, é muito mais fácil de você conseguir chegar no seu objetivo. Quando você segue essas fases, respeitando o momento de cada uma delas, você não vai se sentir perdida. Imagina, por exemplo, se sem um planejamento você começa a fazer as compras dos itens sem fazer o levantamento daquilo que você precisa, sem fazer o levantamento do tamanho do quarto, por exemplo, né? Então você não sabe qual o tamanho do guarda-roupa que você tem que comprar, qual o tamanho do berço que você tem que comprar. Será que vai caber? Não vai caber?
Em relação às cores, imagina se você faz a pintura da parede de uma cor, aí você entra com a decoração em outra cor que não tem nada a ver. Então, é importante que você siga todas essas etapas de forma cronológica. E assim você vai ter a sensação de estar fazendo todas as suas escolhas de forma consciente e sempre enxergando ali qual que é o seu objetivo final. Você vai ter já na sua cabeça a imagem do quartinho pronto, antes de você comprar todos os itens e finalizar tudo. E como que funciona a aplicação desse método? Assim que você ter acesso ao método, o primeiro passo vai ser fazer um quiz, que vai ser um levantamento aí para a gente enxergar em qual etapa que você está da sua gestação, para entender que tempo que você tem disponível para poder montar o quartinho do seu bebê. Porque o que é o mais importante aqui quando a gente fala de montagem do quartinho do bebê? É que a gente consiga finalizar isso antes do bebê nascer. Então é importante entender se você está ali ainda no primeiro trimestre, acabou de descobrir sua gestação, se você já está no segundo ou se já está lá no terceiro trimestre e ainda está ali se sentindo desesperada sem saber o que fazer. Então, não se preocupe que a gente tem ajustes aqui em relação ao cronograma e o primeiro passo é através desse quiz. Então, para a gente entender em qual momento que você está, para a gente poder adaptar o método, adaptar o curso e as etapas à sua realidade. Então, esse quiz ele vai sair uma classificação de qual mamãe ali você se encaixa. Se você é uma mamãe aspirante, se você é uma mamãe confiante ou se você é uma mamãe desesperada. Não importa em qual mamãe você se encaixa, o importante é que você vai conseguir atingir seu objetivo final. E através dessa classificação, você vai escolher qual que é o cronograma que melhor te atende. Nós temos 3 cronogramas disponíveis, que é o cronograma da mamãe super produtiva, que é conseguir fazer todas essas etapas e ter o quartinho pronto em apenas 3 meses. O cronograma ritmo intermediário, que é você conseguir fazer todas essas fases e ter o quartinho pronto em apenas 4 meses e meio. E tem o cronograma ritmo tranquilo, que é você fazer todas essas fases e ter o quartinho pronto em 7 meses. Então, como eu já falei para vocês anteriormente, mas reforçando, todo o método ele vem acompanhado das videoaulas, onde eu vou te explicar cada passo, como preencher cada uma dessas etapas. Além dos materiais de apoio, que você vai baixar esses materiais, então o método ele é repleto de checklists, de cronogramas, com o mapa da mamãe para você poder preencher. E o mais legal é que você vai poder escolher se você quer preencher isso de forma virtual, no seu computador mesmo, no seu tablet, no seu celular, ou se você preferir imprimir todo esse conteúdo e fazer ali de forma manual, vai ser o que melhor te atende. Então, com o Mamãe Decora, você garante aí todo esse processo com planejamento, visualizando o resultado, economizando dinheiro, economizando tempo, terminar antes do bebê nascer, sem estresse, confiança no seu trabalho, com muita afetividade com o seu bebê, mais conexão com o seu parceiro ou com sua parceira e, por fim, ter aquele sentimento de produtividade. Agora, se você opta por fazer tudo isso sem seguir um método, você escolhe passar por isso sem o método do Mamãe Decora, está disposta aí a gastos desnecessários, compras sem prioridades, falta de visão, cheio de dúvidas nas suas ações, o quartinho muitas vezes ali inacabado, estresse, aquele sentimento de estar perdida, pode muitas vezes gerar brigas aí com o parceiro, confusões, discussões, enfim. Certeza que com o método do Mamãe Decora, todo esse momento aí vai ser muito mais fácil para você. Então agora vamos falar dos bônus, porque além de ter acesso a todas as videoaulas, a todo o material de apoio, a todo o acervo com todos os tutoriais das peças que você vai poder produzir, e além de ter o suporte técnico para tudo isso, porque eu vou estar disponível para tirar todas as suas dúvidas, acompanhar junto com você a sua evolução. Então, além de tudo isso, você vai adquirindo hoje aqui o nosso método, você ainda vai ter acesso a 4 bônus super especiais. O primeiro bônus é a hora do banho, que é um material completo de como montar o banheiro do seu bebê. Checklist de todos os itens de higiene e todos os equipamentos necessários para esse momento do banho. Segundo bônus, totalmente grátis, é o Cadê as Minhas Fraldas? Material de apoio para você fazer o seu chá de fraldas da melhor forma possível.
Ensinar para você como pedir as fraldas da forma correta, para não acontecer de às vezes você receber só fraldas P, só fraldas M. O terceiro bônus é o checklist enxoval. É um material de apoio completo e ajustável também para você fazer o checklist de tudo que você precisa para o enxoval do seu bebê. E o quarto bônus é o de malas prontas. Checklist com todos os itens que você vai precisar para montar a mala da maternidade. Todos os itens do bebê e os itens para você também. E lembrando que com essa decisão de fazer parte do Mamãe Decora e ter esse método nas mãos para poder produzir o quartinho do seu bebê, a partir do momento que você clicar aqui abaixo, você vai ter acesso imediato a todo esse conteúdo, a todos esses bônus e ainda vai ter 7 dias de garantia para poder testar aí todo esse conteúdo. E se você achar que não é para você, a gente reembolsa o seu dinheiro sem fazer nenhuma pergunta, sem nenhum questionamento, a escolha é totalmente sua. Então, para garantir o seu método, não perca tempo, é só clicar no botão aqui embaixo que você vai ser direcionado a uma página para ter informações de como começar ainda hoje a transformação do quartinho do seu bebê de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve, e eu vou ter um prazer imenso de estar junto com você neste momento tão especial. Um beijo e até lá!